Porque o 8 de paus é como se fosse alguma coisa que chega de forma rápida aqui, tá? Virgem, no meu pequeno coraçãozinho, você vai se livrar aí de uma situação complexa. A lâmina do louco sobre a lua com essa oportunidade, com essa coisa rápida que chega aqui, tá? Virginianas, virginianos do meu pequeno coraçãozinho, vocês estão bem, meus amores? Como é que vocês estão? Espero que estejam muito bem. Vamos lá para a leitura de vocês? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal Flávio Tarô. Eu sou Flávio Augusto e hoje não teremos a minha introdução porque não adianta falar nada, mas eu já até desisto. Só vou falar duas coisas. A primeira é que serve para Sol, Lua, Ascendente, aquele blá 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 todo, Virgem. Você pode colocar aí no seu mapa, em qualquer aspecto, tá? E segundo é que, gente, eu não peço doação. Mais uma, tarô. Eu não peço doação por mensagem, gente. Tá? Não sou eu. Estão clonando uma pá de canal aí, estão pedindo. Eu, se eu tiver que pedir alguma coisa para alguém, para ter certeza que eu boto minha cara a tapa aqui e peço. Tá bom? Vamos lá, 5 de paus, tarô, por gentilânix. Fala desses 5 de paus, um conflitinho que tá causando aqui. 8 de paus, algumas mudanças causando alguns conflitos. Alguma reviravolta aí, hein? Fala da justiça, tarô. 2 de copas, clarificando a justiça. Bem interessante, hein, Virgem? Virginianas, virginianos no meu pequeno coraçãozinho. O fundo do deck também é bem interessante. Deixa eu até pegar ele aqui. Entendi. Vamos lá, meus amores. Eu vou começar aqui por esse fundo de deck que tá bem interessante, Virgem. Nós temos aqui no fundo do deck o 9 de paus, uma situação de desgaste, né? De limite, aquela questão do quase, sendo causada por alguma questão que está te limitando aqui no que tange uma espécie de uma estabilidade, tá? Seja alguma questão envolvendo família, pode estar envolvendo filhos também, mas pode ser sim algumas questões financeiras. E essas questões financeiras, elas podem estar ligadas, sim, a essa justiça que caiu na mesa, tá? Só que é o seguinte, mediante aqui também, esse pajem de ouros aqui, é como se fosse uma oportunidade. Aqui não é uma oportunidade que... não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Entendi. Por isso a justiça na mesa. O que acontece? Vamos lá, vamos recapitular aqui. Volta a fita. 9 de paus, 8 de espadas, 10 de pentáculos. Existe aqui alguma espécie de uma situação de limite ou desgaste, né? Com relação a algumas limitações, podem estar se envolvendo questões financeiras, questões familiares, né? Pode ser uma questão de relacionamento também para algumas pessoas, né? Onde esse 8 de espadas é como se estivesse fazendo você enxergar apenas um aspecto de alguma situação aqui, tá? Como assim, Flávio? Bem interessante, que inclusive eu peguei uma condição bem parecida numa leitura particular. O que acontecia? A pessoa ela não conseguia resolver algumas questões, ela não conseguia sair de um trabalho, por exemplo, ou buscar novas oportunidades, mesmo ela estando dentro de uma situação que era uma situação de extremo desgaste, por conta de uma necessidade muito grande de uma estabilidade onde ela enxergava um ponto só. O que era o ponto só? Estabilidade é igual, no caso dela, não estou falando vocês, Virgem, dinheiro, né? Então, onde se tinha dinheiro, bastante dinheiro, ali tinha estabilidade. Só que a estabilidade aqui do 10 de pentáculos, com esse fundo de deck, ela não quer dizer necessariamente essa questão do dinheiro, tá? Como se é uma leitura coletiva, então a gente pode estar ressoando em várias áreas, né? E para algumas sim, pegar nessa parada do dinheiro aqui.
que acontece? Eu estou enxergando uma oportunidade, tá? Que ela vai pôr um fim aqui numa situação tanto de dúvida quanto numa situação de frustração para algumas pessoas do signo de Virgem. E essa oportunidade ela pode estar vindo através de uma espécie de um convite, através de uma situação de um trabalho ou alguma mensagem que você recebe, porque nós temos aqui o 4 de copas com 2 de espadas, e aqui tem bastante dúvida, uma situação bem complexa, que veio finalizada pela lâmina do julgamento. Então eu entendo, Virgem, que você que está aí dentro de um contexto de uma espécie de instabilidade, mas por conta de você estar observando apenas um ponto, é como se você tivesse que enxergar talvez uma realidade que neste momento talvez você não gostaria de enxergar. E aí a gente vai chegar na parte da mesa. Essa parte é bem interessante também. Porque nós abrimos com o 5 de paus, tá? Que veio clarificado pelo 8 de paus. E essa situação ela está bem linkada com esse fundo de deck. Porque o 8 de paus é como se fosse alguma coisa que chega de forma rápida aqui, tá? Só que chega de forma rápida, gerando uma espécie de um conflito. Só que a questão não é nem o conflito em si, a gente vai clarificar essas lâminas aqui, né? A questão é que é o seguinte, essa parada ou essa situação que chega, ou uma reviravolta que dá aí na sua energia, né? Pode ser uma reviravolta, pode ser alguma coisa que chega do nada, assim, pode, tá? Eu vejo que é como se essa parada tivesse muito ligada aqui a algo que de certa forma tem que chegar para você. E é algo que de certa forma é para você, entende? Porque a justiça que veio na sequência, ela veio clarificada pelo 2 de copas. Flávio, pode ser um relacionamento kármico que chega para mim aqui, chega do nada? Pode. Mas o que isso tem a ver com o fundo do deck? O que tem a ver com o fundo do deck é que o 8 de espadas nessa configuração de lâminas aqui, ele está me mostrando que é como se você estivesse enxergando apenas um ponto ou alguns pontos específicos de alguma coisa. Então, vamos colocar assim, por exemplo, no caso, o relacionamento, né? Para você entender o que eu estou falando. O relacionamento ideal, para mim, ele tem que ser um relacionamento onde a pessoa é trabalhadora, onde a pessoa faz isso, aquilo. Sabe quando a gente vai pontuando isso? Né? E eu entendo que, por exemplo, o que chega aqui para você é algo que é diferente. É algo que não é que, é completamente contrário ao que você imagina. Não. Tá? Mas é algo que é diferente e que vai trazer vai gerar essa espécie de conflito, porque aqui é como se você meio que não é abrisse mão, mas vamos colocar assim, né? Meio que não abrisse mão das suas especificidades aqui, vamos dizer assim, né? Do que é específico para você. Flávio, numa questão, por exemplo, de um trabalho ou uma parceria, eu entendo a mesma situação, que é como se algo tivesse que ser específico. Vou dar um exemplo, inclusive, dessa consulente, né? Que passou por mim. Ela só sairia da onde ela estava trabalhando, né? Se o trabalho que ela encontrasse fosse em home office. Do contrário, ela não iria. Entende? Mesmo a situação pagando mais do que ela estava recebendo na empresa. Por quê? Porque ela estava enxergando algo específico ali. Bom, é home office? É. Mas paga um pouco menos. Tudo bem, mas é home office. Teoricamente, o entendimento dela era o quê? Paga menos, mas eu não vou gastar com combustível, eu não vou gastar com carro, eu não vou gastar com estacionamento, com almoço na rua, etc, etc. No final, ou sai elas por elas, ou a situação seria ali, teria um pouco mais de vantagem fora a qualidade de vida. Então eu entendo que em qualquer situação, essa questão que chega
e chega para você porque tem que chegar para você aqui, Virgem, ela vai te trazer uma espécie de um conflito, porque é como se estivesse saindo fora das margens ali, né, do que você está esperando. E aí a gente entra na sua questão aí. Vamos supor que você está esperando, né, um trabalho, uma posição de trabalho específica, está buscando um trabalho específico. O trabalho que chega para você, a oportunidade que chega para você, é uma oportunidade um pouco diferente. De uma certa forma, ela pode te causar ali uma insatisfação, mas eu entendo que é algo aqui que vai te mostrar uma nova possibilidade, uma nova situação. Só que mesmo assim, isso vai acabar te gerando uma espécie de um conflito interno. Pô, será que eu devo aceitar? Será que eu não devo aceitar? A mesma coisa, por exemplo, se aplica a relacionamento. A mesma coisa se aplicaria, por exemplo, a uma mudança. Eu quero ir para... Vou dar um exemplo só, tá? Eu quero ir para a Itália, mas só que eu tenho parentes em Portugal, vamos supor. Então, você vai para Portugal, mas não era a princípio. Quando você chega lá em Portugal, você vai ter algo lá que vai acabar compensando e você vai entender por que essa situação acabou acontecendo. Entende? Por que ao invés de, por exemplo, você ir para a Itália, você acabou indo para Portugal? E isso vai te jogar praticamente numa espécie de um novo ciclo aqui, entende? Mas a princípio essa questão ela vai causar um conflito. Vamos clarificar esta parada aqui. Tarô por gentilândia, signo de Virgem. Vamos entender o que é esse 5 de paus aqui primeiro? Nossa. 10 de paus, a finalização de um peso, uma nova oportunidade. O as de ouros. Com a lâmina do julgamento, com a lâmina da justiça aqui e o 2 de copas, por se tratar de um arcano maior, eu entendo que é como se você estivesse sendo direcionado a alguma coisa aqui pela espiritualidade. E aí, dá para se aplicar nos exemplos lá, por exemplo, que eu falei anteriormente, que eu falei anteriormente aqui, tá? Pô, mas eu não queria ir para Portugal, eu queria ir para a Itália, mas só que aquilo que é para você está em Portugal, não está na Itália. Gente, só um minuto, deixa eu passar a manteiga de cacau aqui, porque o tempo já tá seco. Eu ainda tô com ar condicionado porque tá insuportável sobreviver em Rio Preto. O calor que tá nessa cidade tá, sim, enfim, não tem beijo que aguenta, né? O 10 de paus, ele já tá me mostrando aqui, tá? Ele está me mostrando duas situações, Virgem. A primeira é que, muito provavelmente eu estou falando com pessoas aí, do signo de Virgem, que estão meio que perdidas com relação a alguma situação. Ou, num contexto mais geral e mais amplo da vida, tipo, estou meio que perdida, meio que perdido na vida. Não sei que caminho tomar, não sei para onde ir, não sei como fazer, não sei o que devo fazer. E a espiritualidade, ela tá aqui, né? Ó, é por aqui, vem por aqui, meio que guiando você para essa situação que é para você. Para outras pessoas, essa oportunidade, ela te tira de uma questão de peso, de sofrimento aqui, que o 10 de paus é uma finalização, e a gente não pode deixar de levar em consideração que o fundo do deck ele abriu com o 9 de paus, ou seja, para algumas pessoas aqui pode ser algo até que você entenda que não tem solução. Não é para todo mundo essa mensagem, tá? Essa parte específica. Para algumas pessoas pode ser até que você não entenda que tem uma solução, mas
eis que aparece aqui um alívio. Só que essa situação vai te trazer um conflito, porque como se essa oportunidade não fosse muito bem aquela que você queria. Claro, numa questão de relacionamento. Aí eu queria um loiro, aí te aparece um moreno. Aí eu queria um moreno, aparece um loiro. Aí uma loira, um moreno, uma caralho. Enfim. Aí eu queria alguém que tivesse uma mega estabilidade, né? Trabalhasse, fosse ali um engenheiro, trabalhasse numa empresa ou fosse concursado. Aí aparece alguém que é um empreendedor, que tem essas questões de variação salarial, entende? Você fica meio assim, será que eu devo aceitar? Porque ultimamente eu tô tendo que guardar minhas opiniões para mim, porque eu tô causando. Fala do 8 de pau, Sarut. 8 de pau. A lua. Fala da lua. Pode ser você fazendo algum tipo de mudança aqui também, viu? Nossa, você... Virgem no meu pequeno coraçãozinho, você vai se livrar aí de uma situação complexa. A lâmina do louco sobre a lua, com essa oportunidade, com essa coisa rápida que chega aqui, tá? Flávio, é algo rápido que chega? É algo rápido que chega aqui. Pelo 8 de paus, é algo... eu acho que é muito por isso que também causa uma espécie de um conflito, tá? Por ser algo que talvez possa te pegar de surpresa, vamos dizer assim, né? Talvez você não estivesse esperando essa situação. Só que o que acontece? A lâmina da lua traz medo, insegurança, né? Ilusão, é o escuro da noite, é aquela situação complexa. Posso estar falando aqui com pessoas que ainda estão aqui, de uma certa forma, presas a um passado, mas não que você está preso a uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui. Sabe aquele tipo de situação que acontece? Pô, eu já estou muito tempo nessa empresa, né? E eu não saí dessa empresa porque no passado foi essa empresa que me acolheu. É só um exemplo, tá? Eu já estou muito tempo nessa cidade, neste local, e eu tenho um passado nesse local aqui que não foi muito agradável, não foi uma situação muito bacana para mim, mas é como se alguma coisa ainda tivesse te deixando. Pode ser você preso dentro aí de um passado numa questão de relacionamento? Pode, energeticamente falando, pode ser sim. Inclusive no final do vídeo, eu vou falar do Alessandro, né? Mas no final do vídeo, tá? Sobre o tratamento, o ritual dele lá para essas questões, inclusive, de passado, de desvinculação energética, para quem quiser saber. Então, se você quiser saber, fica até o final do vídeo aqui. Só que aqui a Lua veio com a lâmina do louco, e o louco é uma nova jornada. Lembra que eu falei no começo aqui, Virgem, que essa oportunidade, embora possa te causar uma espécie de uma frustração inicial, vamos dizer assim, tá? Ou dúvidas, aqui eu vejo mais questão de dúvida. E aqui eu também tô vendo uma birrinha, hein? Aqui eu também tô vendo uma birrinha. Tipo, não quero essa pessoa, não quero esse trabalho, não quero esse lugar. Né? Só que isso vai te jogar na lâmina do julgamento. O julgamento aqui é uma pré-finalização de ciclo, né? E agora o louco veio aqui clarificando o 8 de paus em cima da lua, falando, olha, você vai sair deste processo, né? Isso vai te jogar, sim, numa nova jornada de vida, numa nova possibilidade, inclusive com possibilidades de mudanças aqui para algumas pessoas, tá? Mudança como, Flávio? Adapte qualquer tipo de mudança, mas também mudanças geográficas. Fala da justiça com o 2 de copas, tarô, pra gente não... Grande enforcolhas aqui. Enforcado.
Aqui tá falando para você na lâmina da... Tá, entendi. Faz o seguinte, Tarô, fala da lâmina da justiça específica, só uma questão aqui. Uai, eu quis entender para ver se era uma coisa específica essa justiça, o Tarô foi lá e me mandou o Hierofante, ou seja, o Tarô ele só limitou a justiça a quase tudo. Trabalho, relacionamento, situações envolvendo burocracia. Então, para algumas pessoas, pode ser, por exemplo, ou você saindo de um... E aqui tem várias situações, tá? Ou você saindo, por exemplo, de um relacionamento, então a gente pode estar falando de um divórcio, você conseguindo seguir sua vida, algo que está te desgastando aqui. A gente pode estar falando de alguma questão, sim, envolvendo justiça, mas aí eu entenderia, pior é que dá para colocar, é leitura coletiva. Aí não daria nem para eu especificar, porque o 2 de copas pode estar mostrando você numa empresa onde você teve uma espécie de uma parceria ou uma empresa que você trabalhou e de repente... Então dá para adaptar sim, tá? Enfim, o Hierofante ele limitou só quase a tudo aqui. Então, meus amores, dá para adaptar todos. Flávio, você está querendo dizer um dinheiro de justiça saindo? Pode ser sim. Só que se a gente estiver falando de alguma coisa envolvendo justiça, eu entendo que é como se tivesse uma espécie de um acordo, como se viesse, como se essa situação ou viesse de um acordo, tá? Ou isso fosse ter um resultado positivo mediante um acordo. Só que nessa questão desse acordo, eu não entendo que seria, por exemplo, tudo que você iria... o processo que eu estou movendo é no valor de 100 mil. Aí o acordo fala, te dou 60. Entende? Algumas pessoas vão aceitar, outras pessoas, por conta desse 9 de paus, por conta desse 8 de espadas, aqui não vão aceitar. Mas se for por conta do 9 de paus... Pode ser que aceite, mesmo não querendo aqui, só que é algo que eu entendo que vai te mover para uma situação muito melhor. E o 2 de copas está no fundo do deck aqui de novo. Fala mais aqui, Tarô, dessa situação em si. Aqui, para a gente finalizar. Olha, aqui, o Virgem... A estrela no fundo do deck, Cavaleiro de Copas. Muito bom, energia de aquário. Vamos falar de energias aqui. Câncer, peixes muito forte. Touro muito forte. Libra muito forte. Aí temos os pezinhos, né? Touro, Virgem, Capricórnio. Câncer, Escorpião, Peixes. Áries, Leão, Sagitário. O que o Tarô tá falando nessa parte da justiça com 2 de copas, tá? Para você... se abrir aqui de uma certa forma para novas possibilidades e novas oportunidades, tá? Não que você tenha que fazer isso para a coisa dar certo, mas simplesmente sair um pouco do seu contexto, então, assim, vamos utilizar essa palavra, tá? Mas não é de uma forma negativa. Mas lembra que eu falei no começo que é como se você estivesse se limitando por especificidade? Ou seja, se não for isso, eu não quero. E aqui é exatamente, olha, ouvir a sua intuição, você olhar por novas possibilidades. O enforcado traz a necessidade de algum sacrifício ou abrir algum tipo de concessão, Flávio, do tipo, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a questão de um trabalho. Pô, não é o que eu quero, mas é um trabalho aqui que ele pode me abrir outras portas lá na frente, né? E aí sim eu conseguir o que eu quero. Não é o relacionamento que eu quero, que eu idealizo, porque a pessoa é empreendedor. Vamos utilizar aquele exemplo que eu usei, tá?
E eu quero alguém mais estável, enfim, mas só que, meu, pessoa... E às vezes pode te surpreender aqui, virginiano, do meu pequeno coraçãozinho, né? Aí eu pergunto para você, e o like? Cadê? Cadê o like? Meu grande mestre Jesus aqui, querendo saber se você já deixou seu like, se inscreveu nesse canal, curtiu, comentou, compartilhou, e aí a Cap olha para você e fala assim, cadê o like? Olha pro olhinho da Cap e diz para ela que ela não merece o seu like, virgem. Judiação da Cap não vai deixar a Cap... Ai, gente, maldade. Vamos falar rapidinho aqui do Alessandro Mota, meus amores. Para quem tá nessa situação de, pô, não tô conseguindo, eu não consigo me desvincular de energias do passado, situações do passado, como se alguma coisa estivesse me prendendo, né? Não tão somente isso, mas como até aquelas questões mais energéticas. Eu tô com essa parceria com o Alessandro Mota, que ele trabalha com diversos tipos de terapias, inclusive terapias holísticas, etc, um monte de coisa aqui, tá? E ele tá com um atendimento que chama Ritual de Liberação Espiritual, que não só trabalha com terapias holísticas, mesa radiônica, essas coisas, tá? Mas também atrelado às questões espirituais também, junto com com os mentores dele, tá bom? Então, para quem quiser, na descrição do vídeo tem o número do telefone dele aqui, o WhatsApp, o link do WhatsApp direto. Tá bom, meus amores? Eu espero poder ter ajudado. Aí, ó, Jesus felizão, que você deixou o seu like. Aliás, muito obrigado, você inscrito no canal, você que sempre deixa o seu like. Obrigado, do fundo do meu coração, tá? Espero poder ter ajudado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Mega beijos, meus amores. E tchau, tchau.